alimentação de qualidade, sono de qualidade, isso tudo faz a memória funcionar. Nós temos várias memórias. Tem que ter uma atividade cognitiva. Assistir televisão não é atividade cognitiva. Porque nós humanos não nascemos para viver sozinhos, nós somos sociáveis, nós precisamos de outro humano. Não precisa ter 1 milhão de amigos, tenha pelo menos 5, mas 5 que você possa se dar para essa pessoa e receber. A mulher, ela tem uma possibilidade muito maior de desenvolver a doença de Alzheimer por vários motivos. Nós mulheres, nós temos cerca de 3,5 bilhões de neurônios menos que os homens. A mulher de 50 anos hoje vai viver até os 90 anos. A ciência disse isso. A gente pode fazer aplicação de colágeno, botox, ácido hialurônico, mas lá dentro está envelhecendo. Pode ser uma oração ou uma canção. A gente ativa áreas do cérebro que não são ativadas numa rotina. Todos os adoçantes artificiais, eles contribuem para o declínio cognitivo. Pois é, eu tô aqui de novo, sem boné, né? Bem-vindo aí, obrigado pelo seu replay no nosso reencontro aqui no Agora e Você Podcast, o único podcast que só fala de você. Tem sempre 2 convidados especiais, né? Meu convidado ou convidada e você. Então, muito obrigado por você estar aí. Você deve estar perguntando de novo, ó, tá vendo? Eu nem coloquei o óculos pra você ver, não tenho vergonha da careca, não. Por que que hoje eu tô de novo aqui sem boné? Você lembra que eu fiquei sem boné aqui quando eu chegasse a 13 mil? Pronto, eu gravei aquele episódio. Olha, faz pouco tempo. E a gente já está comemorando 5 mil depois, graças a você que está aí também, as pessoas que você recomendou, muito obrigado. Já estamos aí na casa dos 18 mil inscritos entre o Agora e Você Podcast e o outro canal que é o Cortes do Agora e Você Podcast. Então, por favor, continua se inscrevendo, dando seu like, compartilhando, participando, manda para as pessoas e vamos embora para o assunto de hoje? Então vamos trabalhar? Ó, eu te pergunto o seguinte, o que você tem na cabeça, hein? Hoje a gente vai falar literalmente de um papo cabeça, tá legal? E vai ser com ela, que é neurocientista, doutora em saúde pública, especializadíssima em saúde cerebral, profunda pesquisadora e estudiosa e grande propagadora da prevenção aos males da doença de Alzheimer, que você conhece, ou mal de Alzheimer, não é? E ela se baseia em estudos de mais de 50 países, viaja o mundo todo e também é escritora, a gente vai falar sobre isso, né? Ela é palestrante internacional e o mais importante, convidada por sua causa, para você, tá bom? Então carinho com a minha convidada, hein? Participa, se inscreve, recebe ela com palmas, minha amiga que tá aqui, ó, Rosângela Hayden, bem-vinda, querida, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, que entrada linda essa vinheta aqui que mostra saúde, bem-estar, né? É isso que a gente precisa. Obrigado, muito bom ter você aqui, assim, para situar o pessoal, que eu prometi um papo cabeça, né? E você é especializadíssima nisso, nela pelo lado de dentro. Então, para situar o pessoal, Rosângela, assim, existe uma diferença, e muita gente confunde entre mente, memória e cérebro. É claro, o cérebro é a parte física, né? Mas entre mente e memória, o que você podia dizer para as pessoas, para esclarecer? A mente, ela faz parte do cérebro. Uhum. E a memória, ela é uma consequência de um cérebro bom.
Então, neurônios, comunicação com sinapses, alimentação de qualidade, sono de qualidade, isso tudo faz a memória funcionar. Nós temos várias memórias. Tá. A gente tem a memória de trabalho, a memória recente, a memória de longa duração. Então, cada uma tem uma explicação que eu levaria aqui dias para te explicar e que não mudaria muito o sentimento da pessoa. Entendi. O que é mais interessante aqui no seu podcast é que a pessoa que nos ouve, ela quer entender o que isso vai fazer para ela. Né? Exatamente. Porque por saber, o que vai mudar na vida dela. Então, em se tratando do Alzheimer, eu posso dizer que tem 5 coisas que a gente pode fazer para se prevenir da doença de Alzheimer. Ótimo. Essas 5 coisas, elas foram amplamente estudadas. Os maiores estudos que nós já temos, todos os estudos circulam e vão para essas 5 coisas, de formas diferentes, e são 5 coisas possíveis que a gente pode fazer. Então, vamos lá. 5 coisas para você se prevenir da doença de Alzheimer. Atenção, atenção. Preste muita atenção. Depois você volta para anotar isso e espalhar. Rosângela, à vontade. Primeira coisa, exercício físico. Olha aí que coisa. Não há como se prevenir da doença de Alzheimer sem a prática de exercício físico regular, 150 minutos por semana. 150 por semana é o suficiente? É o suficiente. O exercício aeróbico, principalmente, porque ele oxigena o cérebro. Então, olha, correr, pular corda, nadar, dançar, andar de bicicleta, pular no quarto. Isso já é um exercício físico que você pedalar, pode fazer. Então, é maravilhoso? Pedalar é maravilhoso. Pedalar é assim, tá apontado nos estudos como a primeira forma. Que maravilha. Exatamente. Olha aí, Silvia, nossa ouvinte, minha namorada, né? Que vai todo dia trabalhar de bicicleta e volta. Olha que maravilha. Entendeu? Isso já é um exercício. Nossa, mais de 20 anos. Né? Ela está mais inteira que eu. Vamos lá, segunda coisa. Segunda. Alimentação. Uhum. Meu próximo livro, que vai lançar ainda esse mês de novembro, é A Cura pela Boca. Tá. Em todos os meus estudos, eu mostro que é possível a prevenção da doença de Alzheimer comendo. Agora, que alimento? Frutas, as vermelhas principalmente. Uma melancia. Peixe, pode Nossa. ser a sardinha em lata. Qualquer peixe. Qualquer peixe. Atum em lata, que eu adoro. Atum em lata. Oh, que maravilha. Então, frutas, peixe, os vegetais, agrião, por exemplo, Agrião. que foi eleito o vegetal mais importante do mundo. Olha, carne presta vermelha. atenção. Eu vou pontuar aqui só agrião, vegetal mais importante do mundo, hein? Exatamente. Pode seguir, Rosângela. Exatamente. E frango, né? Frango. A proteína, de uma forma geral, porque a proteína, ela, além de proteger o corpo, de dar massa muscular para o corpo, ela protege o cérebro. Então, terceira, atividade cognitiva. Tem que ter uma atividade cognitiva. Assistir televisão não é atividade cognitiva. Muito bom. Atividade cognitiva é escrever, é ler, fazer palavras cruzadas. É trocar informação. Trocar informação. Quer dizer, você tem que ler, mas você tem que doar alguma coisa. Exatamente. Você tem que trabalhar junto, né? Exatamente. Aprender coisas novas constantemente, sabe? Tocar um instrumento musical, uma letra de música, fazer aula de canto. Nossa, eu tô bem então na fita. É isso. Nossa. É exatamente isso. Quarta coisa, interação social. Depois da pandemia, tudo piorou. As pessoas se isolaram. Se isolaram e gostaram. Me perdoe de falar essa bosta desse WhatsApp. Que as pessoas não se falam e uma vez por ano perde a oportunidade no Natal, no aniversário, de se falar para mandar mensagem escrita, né? É,
Exatamente. Então, essa interação social, ela se mostra como uma das atividades para a prevenção da doença de Alzheimer. Então, ir a um culto numa igreja, participar de um podcast, assistir um podcast, assistir palestras, participar de eventos, ir para encontros na rua, participar aqui em São Paulo da São Silvestre. Vida social. Vida social. Não é para ir para balada, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de encontrar outro humano, porque nós humanos não nascemos para viver sozinhos, nós somos sociáveis, nós precisamos de outro humano. E a quinta coisa, que é a mais importante, é fique perto dos amigos. Olha que coisa maravilhosa ela está falando, hein? Porque eu cultuo amigos ainda, eu tenho uma turma, acredite, eu tenho 67 anos, e a gente se encontra com a turma do colégio e do ginásio uma vez, 2 vezes por ano. Que maravilha! E a maioria está viva, e acredite, meu professor de educação física, o Damião, está vivo, com 90 e poucos anos, ele mora num sítio, anda de cavalo, toca viola e canta. Olha que maravilha. Então, olha, isso que você falou é uma coisa sagrada, né? Os amigos, uma coisa sagrada. Fique perto dos amigos. Os amigos serão os primeiros que vão perceber sinais errados. Não precisa ter 1 milhão de amigos. Tenha pelo menos 5. Mas 5 que você possa se dar para essa pessoa e receber. Porque a gente só vai receber se der alguma coisa antes, né? Tem que haver uma troca. Essa é uma lei natural, da natureza. A gente só recebe se a gente der. Que maravilhoso. Olha, a gente está no comecinho do episódio, já estou apaixonado pelos ensinamentos dessa fantástica doutora Rosângela Haydn. Se você chegou agora, fica até o final. Se você já estava, permaneça, vem tanta coisa boa. Rosângela, quais são as causas que mais prejudicam a mente, o cérebro, enfim, hoje? São muitas, né? São muitas, mas vamos lá para as mais perigosas. As mais recorrentes, vamos dizer. As mais recorrentes, o álcool. O álcool? O álcool é uma substância tóxica que prejudica todos os órgãos do corpo humano, mas ele atinge primeiramente o cérebro. Olha só. Ele atinge a memória, a atenção, a coordenação, a linguagem, o pensamento, o discernimento da pessoa. A pessoa que bebe muda até de voz. O álcool, ele representa um aumento, uma chance aumentada em 50% de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas com que frequência? E isso muito importante, porque durante toda a nossa vida, nós acreditávamos que beber socialmente. E o que é beber socialmente? Das dezenas de pessoas que eu já entrevistei no consultório... Tem vida social todo dia? Tem vida social todo dia. Nossa, então, beber socialmente, eu bebo no sábado ou no domingo, ou quando encontro amigos, mas aí eu começo a beber e para quando? Eu paro, se for um churrasco, eu bebo o dia inteiro. E nós tínhamos realmente essa dúvida, né? A classe científica, a nossa classe de pesquisa, a gente tinha uma dúvida de qual era essa dose tolerável para o cérebro. Até que um estudo do Canadá, agora de 2023, mostrou qual é a dose tolerável, porque esse estudo é o maior estudo que nós temos, e ele foi um estudo de muitos anos, com mais de 1 milhão de pessoas. Esse estudo mostrou qual é a dose, digamos que tolerável. Tolerável, ok. É 0. 0. Qualquer dose, ela é prejudicial ao cérebro. Quer dizer, ele não absorve o impacto, né? Ele não consegue administrar. Não consegue. É tão grave que nós temos 4 agentes protetores do cérebro. A gente tem a barreira hematoencefálica, os ossos, a meninge e o líquor. O álcool é a única substância que ultrapassa essas 4 barreiras. Para você ter uma ideia, quando você sente uma dor de cabeça que não é do cérebro, né? São terminações nervosas, mas você sente essa dor de cabeça e toma um analgésico. Essa dor, ela não para imediatamente, porque
esses 4 agentes protetores não deixam chegar até o cérebro. Demora muito, horas, para que esse analgésico consiga penetrar, exatamente, e não consegue. Não consegue. Por isso que é tão difícil combater uma inflamação cerebral. Mas quando uma pessoa, complementando isso que você está falando, quando uma pessoa tem uma dor de cabeça que vira e mexe, ela tem essa dor de cabeça e ela toma um analgésico forte, não quero citar o nome aqui, mas você conhece vários, né? E demora muito para passar ou nem passa. E que dificuldade é essa que para atravessar todas essas camadas? É por isso que não passa? É por isso que não passa. E como pode ser uma enxaqueca, né? Uma dor de cabeça, ela tem vários motivos. Pode ser fígado, pode ser uma indisposição. A enxaqueca tem uma série de coisas, de protocolos, que pode ser enxaqueca, né? Mas ela não passa porque o cérebro não deixa esse medicamento, esse medicamento chegar nas áreas. Poxa vida. Agora, me diga uma coisa, e o cigarro afeta o cérebro? Totalmente. O cigarro é uma bomba atômica, prestes a explodir. Presta atenção aí, gente. O cigarro, seja ele qualquer tipo de cigarro, né? Pode ser a maconha, pode ser o cigarro eletrônico, pode ser qualquer tabaco, ele é prejudicial ao cérebro. Ele dificulta a comunicação entre os neurônios, ele vai acelerando a morte dos neurônios. E isso já foi amplamente comprovado. Então, o cigarro também é um fator de risco lá em cima e é modificável. Porque a gente pode parar de Agora, doutora, uma particularidade, uma curiosidade. E pessoas, por exemplo, eu conheci uma atriz, a Ruth Ronce, viveu quase até 90 anos fumando e sem problema cerebral. Tanto que ela era atriz, com quase 90 anos ela foi morrer de infarto. Mas tem outros casos, assim, principalmente nas cidades do interior muito afastadas, né? Então, quer dizer, há exceções nesse Sim, caso? com certeza, porque apesar de nós sermos fenômenos da natureza, cada ser humano é diferente. Tá. A cidade grande, ela é diferente da cidade pequena, a poluição é diferente, a alimentação é diferente. Então, o próprio organismo da pessoa, ele pode repelir ou ele pode absorver. Então, tem gente que bebeu a vida toda e que não vai ter Alzheimer, que fumou a vida toda e que não vai ter câncer de pulmão. Mas essa não é uma regra. Essa é exceção. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, meu pai fumou a vida inteira e morreu de acidente. Ou meu pai nunca teve demência. Isso é uma exceção. A regra é que vai ter demência, qualquer que seja ela. Entendi. Agora, e os mesmos sintomas, são os mesmos sintomas que prejudicam tanto para o homem quanto para a mulher, ou em um dos sexos predomina uma parte deles? Predomina na mulher. Ah, predomina? Predomina. A mulher, ela tem uma possibilidade muito maior de desenvolver a doença de Alzheimer por vários motivos, dentre eles os hormonais. Quando ela para de produzir o hormônio do estrogênio, que era um hormônio que protegia o cérebro feminino. Além disso, o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Nós, mulheres, nós temos cerca de 3,5 bilhões de neurônios menos que os homens. Isso não nos faz inferior. Não, claro. Não. Nós temos áreas diferentes. Nós, mulheres, por exemplo, nós temos a área da emoção muito mais aguçada que do homem. E da arte também, muito mais que do homem. Que legal, que bacana. O homem, ele é muito mais prático. A mulher, ela vai se recordar das coisas lá que aconteceram no sofrimento dela, no relacionamento lá em 1900 e antigamente. E o homem não vai lembrar disso. Porque ele não lembra nem do aniversário de casamento, nem do aniversário de namoro. Ele precisa ser recordado. Doutrinado, né? E a mulher, ela tem menos foco que o homem.
Isso é uma função biológica mesmo. Por que a mulher tem menos foco que o homem? Você pode observar que a mulher faz mais coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue fazer. A mulher consegue passar batom, dirigir, ainda atender o telefone ao mesmo tempo. O homem não consegue. Se ele for atender o telefone, ele reduz. Claro que ninguém deve atender o telefone dirigindo, claro, né? Mas ele reduz. Se ele conversar com o passageiro, com a pessoa que está do lado, ele também reduz. A mulher não, acelera. São áreas diferentes. Isso aqui é um exemplo muito simples, só para ver que são áreas diferentes. Então, a mulher ela tem mais tendência à depressão, que é um fator de risco para a doença de Alzheimer. E o homem, menos. Exatamente por essa diferença biológica do cérebro. E quando a gente fala em intensidade do problema, vamos dizer, o cara tem uma depressão, a mulher tem uma depressão, a mulher tem tendência à depressão ser mais agressiva e por um tempo mais extenso, pelo que você está falando. Exatamente. Puxa vida. Doutora, outros fatores que podem participar no dano cerebral, por exemplo, o nariz participa de alguma forma, o olfato? Sim. Nós temos áreas, né, 5 áreas que essas toxinas, que é a beta-amiloide, ela entra no cérebro. Então, são por 5 áreas. Pela pele, através da corrente sanguínea, pela boca, através das toxinas, ouvidos, pelos olhos e o mais perigoso de todos, que é o nariz. Então, essas toxinas, elas entram por esses órgãos. São os órgãos que a gente precisa tomar mais atenção, porque essas toxinas entram independente da nossa vontade. Basta estar vivo, vão entrar essas toxinas. Mas você pode dar alguns exemplos? Por exemplo, dióxido de carbono? Que tipo de toxina? Do ambiente do dia a dia? Do ambiente do dia a dia. A fumaça, o ar, o vento, a poluição sonora. É do dia a dia. As toxinas, até as alimentares. Independe da nossa vontade. Claro que uma cidade pequena, que é arborizada, que não tem fábrica, que tem poucos carros, as pessoas de lá vão ser mais saudáveis do que uma pessoa que mora em São Paulo. Aliás, São Paulo está no meu livro, O Alzheimer e Prevenção para Mulheres, porque é o estado que mais apresenta o diagnóstico da doença de Alzheimer. Puxa vida. É o estado. Não é porque ele é o maior estado, não. E não é porque aqui a gente tem mais recursos da saúde para o diagnóstico. É porque aqui estão concentradas as mulheres, as maiores pesquisadoras, doutoras, estudiosas, professoras, estão aqui em São Paulo. E a pessoa que pesquisa, ela não faz atividade física, ela é uma pessoa sedentária. Isso nós mostramos através da estatística mesmo. Caramba. Doutora, e você falou que, por exemplo, a pessoa precisa trocar informações com o meio, é a parte cognitiva. E assistir televisão não é trocar informações com o meio. O telefone, faço 2 perguntas então. É uma troca de informações com o meio. Então, teoricamente, faria bem, mas não é prejudicial, de certa forma, por causa da luz azul e por causa de ficar muito tempo no ouvido? Sim, mas se a gente for partir desse princípio, tudo em excesso é prejudicial. Não só para a memória, mas para a saúde inteira, né? Desculpe interromper, mas pessoa que fica com fone de ouvido, trabalha o dia inteiro com foninho. Eu vejo muitas empregadas domésticas assim, né? É o dia inteiro falando no telefone, ou ouvindo música, ou... Enfim, a pessoa que fica muito tempo com fone de ouvido também é prejudicial. É prejudicial excesso, então. Porque ela perde o foco. E quando a gente está focado, como nós estamos aqui agora, eu prestando atenção em você, você prestando atenção em mim, nós estamos com foco. Esse foco faz o cérebro trabalhar. Se a gente só está na fase passiva, que é ouvir música, né, ficar ali ouvindo, você está trabalhando, no exemplo das empregadas domésticas, está trabalhando ali, ou da dona de casa, né, fazendo os deveres a fazer, mas com o fone de ouvido. Aquilo, ela está no automático. Ela precisa tirar o fone de ouvido para focar no que está fazendo. A perda da memória, ela vem daí, da falta de exercício.
Mas no caso das mulheres, que você falou que tem mais foco, que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Não, é o contrário. As mulheres fazem mais coisas ao mesmo tempo porque não tem foco. Ah, porque não tem foco. Não tem foco. Ah, ok. O homem é mais focado na mulher. Entendi, ok. Por isso que o homem, ele consegue resolver mais problemas de finanças, de localização. Ele sabe dizer onde está, se ele está no norte, se está no sul, se está no oeste. Imediatamente o que é direita, o que é esquerda, o que é para cima, o que é para baixo. A mulher, ela tem um retardo em segundos de diferença, mas tem sim essa dificuldade. Nossa, que incrível isso daí. Agora, você falou agora há pouco sobre as bebidas também. É verdade que uma taça de vinho agride mais do que uma lata de cerveja? É verdade. Olha aí, gente, vou desculpe, mas me chamar a atenção. Porque o vinho é saudável. Meu avô tomava uma taça de vinho todas as noites. O médico falou, gente, os conceitos vão mudando, porque a medicina vai avançando, o mundo vai avançando, e você tem que atualizar esse conhecimento também. Esse papo, então, caiu por terra. Pode prosseguir, Rosângela. Muito bem. A medicina avança, a pesquisa avança. O que nós tínhamos há 20 anos atrás, hoje, a gente viu que novos estudos, né? Porque tem uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu queria identificar como essa doença entra no cérebro. Então, eu fui para essa linha, eu fui pesquisar como ela entra no cérebro. Foi quando eu cheguei, ela entra de alguma forma. Porque se a gente tem essas 4 barreiras, como é que entra facilmente? E aí cheguei, né, a pesquisa, eu com outras pessoas que são através dessas áreas. Pele, boca, nariz, ouvidos, olhos. Então, isso aí a gente concluiu isso agora, no ano de 2000 e pouco, já nos anos 2000. Mas para trás a gente não tinha essa informação. Aí uma taça de vinho faz bem? Ao longo desses 20 anos para trás, sim. Os próprios cardiologistas falavam, né, pode tomar uma taça de vinho porque é gostoso, porque ativa a memória, porque melhora a recompensa, a área da recompensa. A circulação toda, a parte, a hemodinâmica, então, né? É gostoso, né? O sabor é prazeroso, Só que as pesquisas mostraram que não. E essa taça de vinho, sob o argumento de que tem resveratrol, caiu por terra. Porque para você ter o resveratrol necessário para um dia, você precisa beber 1 litro de vinho. Não seja por isso. Caramba, 1 litro. 1 litro de vinho. Então, a taça de vinho de 12 ml, em comparação à cerveja, que tem 4 ml, de teor alcoólico, né? Uma taça de vinho de 12 ml tem o teor alcoólico de 12. A latinha de cerveja de 350 ml tem o teor alcoólico de 4. Então, entre um e o outro, melhor A melhor a cerveja? Melhor a cerveja, e não a taça de vinho. Então, a taça de vinho caiu por terra sob o argumento do resveratrol. E diante de, assim, outras bebidas, pinga, whisky, por exemplo? Todas são prejudiciais. Não, eu sei, mas em relação ao vinho. Ao vinho, então vamos lá. Vamos a mais perigosa. É a cachaça, que todo mundo acha que não, a cachaça ali... Estimulante. Né, que a cachaça tal, mas ela tem 50% de teor alcoólico. Aí vem o whisky, 45%, conhaque, 35%, vinho, 12%, a cerveja, 4%. Ei, Zeca Pagodinho, você tá sabendo, hein? Sou seu fã também por isso. Então, esse, né, é o teor alcoólico. Acontece que a bebida mais consumida, ela é a cerveja. Aí ela se torna a mais perigosa. Porque uma pessoa que bebe cerveja, ela não vai beber num evento social uma lata de cerveja. Ela bebe no mínimo 10, dependendo do evento. Então, em perigo, a cerveja é a mais perigosa de todas.
Entendi. Agora, voltando um pouquinho, você falou no celular é uma coisa diferente, todo excesso prejudica. Mas ali você está, de alguma maneira, trocando uma informação. Na televisão é via única, você só recebe e não troca nada. E você disse que todos os sentidos praticamente afetam, né? Então, uma pessoa que assiste muita TV, independente do que assista, que eu acho que hoje só tem tragédia nessa porcaria aí, mas também é um excesso prejudicial. É um excesso prejudicial. Tem uma coisa que pode fazer. Pode assistir uma novela, uma série, um filme, um documentário, assiste e reproduz para outra pessoa. Isso. Tá. Quando você faz isso, você ativa, sim, a área da conectividade. Tá bom. Então, você trabalhou ali o cérebro. Agora, só assistir e ficar, ai, meu Deus, vivendo o drama, vivendo a emoção. Sozinha, ali não funciona para nada, não. Né? Agora, assim, eu estou me perguntando aqui, você falou das atividades físicas. Caminhada, a pessoa que faz o ergométrico, faz esteira todo dia, ou caminha todo dia, ou algumas vezes por semana, isso também ajuda muito. Ajuda muito. Qualquer que seja o exercício físico, desde que ele seja regular. O que vai ajudar é a regularidade. Tá. Não é fazer um monte domingo. É fazer um pouquinho a cada dia. Tá, entendi. Olha, falar em coisas que não fazem mal, eu quero falar de algo sem gordura. Eu quero agradecer aqui o Itamar. Fica um pouquinho aí. Eu quero recomendar para você que vai receber uma visita na sua casa, na sua empresa, né? Ou para você mesmo, por que não? Você comer um petisco se livrando do colesterol, da gordura. Estou falando da Golden Prime. O Itamar, ele desenvolveu esse processo e ele torra os nuts, né, que a gente fala, os grãos eletronicamente, sem toque manual, sem gordura. Então, assim, é só sabor e prazer. Não tem gordura, não tem colesterol, tá? E aí você tem tâmaras desidratadas, banana desidratada, toda a linha de desidratados. Você tem amendoim confeitado, japonês, caramelado. Você tem aquele mix de milho, tá legal? Enfim, é muita coisa para você deixar de consultar o Instagram, né? É @GoldenPrimeOficial, tá legal? Ou você pode mandar um zap 11 916781201. Fala com a Joyce. Eu estou conversando aqui com Rosângela Haydan, que é uma referência sul-americana, eu digo assim, até mundial, porque ela é palestrante internacional em saúde mental, em saúde cerebral, que é um assunto que tem tudo a ver com o fato de você estar interagindo comigo agora, tá? Você está me assistindo e recebendo informação. E deve estar se fazendo várias perguntas e a gente vai procurar responder aqui. Então eu continuo aqui com a Rosângela. Qualidade do sono, que você dizia, né? Isso. Então, fala um pouco mais sobre qualidade do sono para o cérebro. O sono é a atividade principal. O sono é o guardião do cérebro. Sabe essas toxinas que eu falei que entram no cérebro independente da nossa vontade? Sim. As toxinas beta-amiloide vão se acumulando junto com a proteína tal. Elas só saem do cérebro durante o sono. Olha. Durante o sono entra em ação o sistema linfático. Esse sistema linfático, ele é como se fosse um aspirador de pó. Ele vai lá no cérebro, aspira essas toxinas e coloca na corrente sanguínea. E a gente coloca para fora essas toxinas através das fezes e da urina. Então, o corpo humano é como uma fábrica, tudo tem que funcionar. Você precisa beber água para poder... Bastante água para poder colocar através do xixi isso para fora. Só que esse sistema linfático, a natureza determinou, é independente da medicina, da ciência, da nossa vontade, é a natureza. A natureza determinou que esse funcionamento, esse fenômeno vai acontecer das 10 horas da noite às 2 da manhã. Nas 10 horas da noite você precisa estar num sono profundo. Ou seja, você tem que dormir umas 9 horas. Tem que dormir às 9 horas. Aí você tem que dormir das 10 às 2. Se você levanta para ir ao banheiro nesse período, das 10 às 2, você interrompeu o ciclo. Levantou, foi ao banheiro, voltou. Ele não vai voltar.
porque é como a água do mar. Ela vai embora. Ou a água do rio. Não vai voltar. Isso para ambos os sexos e qualquer idade? Qualquer idade, qualquer lugar do mundo. Isso acontece com todo ser humano. E, por exemplo, se a pessoa acorda, parece que um grande número de pessoas acorda lá para as 3 da manhã, etc. Ela está interrompendo algum outro ciclo cerebral ou não? Não. Não? Não. A mais importante é das 10 às 2 da manhã. Das 10 às 2 da manhã. Então... Presta atenção nisso, hein? 9 horas, tá na hora de dormir, não espere mamãe chamar. 9 horas da noite, caminha, neném, caminha. Ronca até as 2, depois você vai jogar baralho, fazer o que você quiser. Ô, Rosângela, e assim, para a pessoa dormir bem, existe alguma recomendação alimentar antes que se deva ingerir ou não se deve ingerir? Sim. Quanto tempo antes? Você já observou nos hospitais qual é o horário do jantar? Não. 17 horas. Isso tem explicação. Olha só. Então, a gente que não está no hospital, qual é o último horário da refeição? Melhor dos mundos, 18 horas. 18 horas. E aí acabou. Não vai mais beber água, não vai mais comer nada. E que alimento é esse às 18 horas? Alimento leve. Não pode ser feijoada, não pode ser uma rabada, não pode ser Porque uma salada, uma fruta. Não, proteína, tem que ter proteína. Tem que ter proteína junto. Tem que ter uma proteína ali junto. Peixe, frango, carne. Tem que ter uma proteína, ovo. E grãos? Grãos são excelentes. Amendoim. Sim. Amendoim é bom para o cérebro? Amendoim é o primo pobre. De quem? Da amêndoa? Dos grãos. Dos grãos? Tá. E todo mundo joga pedra no amendoim. Falam barbaridades sobre o amendoim, mas ele é excelente para o cérebro. Então, junta o amendoim com a castanha de caju, a castanha do Pará, a amêndoa, tâmara, damasco. Você tem ali uma bomba protetora para o cérebro. Castanha de caju, nozes. Nozes. Todas elas. Maravilha, eu como todo dia esses grãos. Isso. Um pouquinho de cada um. Se você vê na minha bolsa, eu tenho sempre, eu trago sempre para comer como lanche. Deu a fome ali, eu como aqui. E os grãos têm uma função estratégica de você limpar os dentes, né? Também. Sim. Entendeu? Pouca gente sabe disso aí. Né? Olha, mas que fantástico está sendo esse papo aqui com a Rosângela Hayden, que é uma expert, né? Em saúde mental, cerebral, como você quiser chamar, mas especialmente a parte direcionada ao Alzheimer, que atinge um grande número de pessoas hoje. Rosângela, verdade que o Alzheimer está entre as principais... Atenção aqui, ó. Você fala assim, porque a coisa que mais mata é cigarro, é coração. Também está entre as principais causas de morte? Sim. A gente tem dados alarmantes. O crescimento é impressionante. Pessoas do meu convívio, amigas, que são um pouco mais velhas, eu já observo declínio cognitivo ali. Nem todo declínio cognitivo é Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa do cérebro. Tá. E o declínio cognitivo, declínio cognitivo leve, ele é um declínio que vem da falta de alimentação adequada, da falta de sono, da falta de estímulo cerebral e também da idade. Então, esse declínio cognitivo, quando ele é detectado imediatamente, pode ser uma falta de magnésio, que aí faz suplementação de magnésio e isso melhora. Eu vejo esse declínio em várias pessoas, porque as pessoas estão se alimentando mal. Você quer ver uma coisa que é por falta, não é por não querer, é por falta de orientação. Por isso que é tão importante esse programa que você está fazendo. Muito obrigado. Porque traz para as pessoas uma informação de especialistas, mas uma informação simples. A gente precisa, nós adultos, nós precisamos de 150 gramas de proteína diária. Aí de manhã, uma mulher come um ovo com pão.
Ela comeu ali 3 gramas. No almoço, ela come um pratão de salada com um pedacinho de frango ou peixe. Ali tem 60 gramas de peixe, ou frango, ou carne, porque um bife é só isso. Aí à noite ela come uma fruta. No final do dia, a proteína dela não chegou nem a 100. E a falta de proteína causa, inclusive, anemia. E essa falta de anemia vai causando a dificuldade na memória. A predominância da anemia. É. Okay. Entendi. Aí vai causando essa falta de memória. Tá. Então, qual é o ideal? Se você não consegue visualizar, é ter realmente uma balancinha daquela que custa R$30. E você pesar ali, só nas primeiras semanas, você vai ver que você está comendo muito menos do que deveria, porque 150 gramas é assim o mínimo. Nada, né? Metade. Então, e assim, por exemplo, ovos cozidos, a pessoa comer 2 ovos de noite, 2 na hora do almoço, ajuda. Ajuda, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, não é o suficiente. Então, a pessoa, quando eu falo da falta de informação, é da quantidade. Você vê lá um prato, arroz, feijão, farofa e o bife. Tá errado, esse prato não tá errado, o que tá errado é a quantidade. Tem que ter ali 150 gramas de proteína. E que horas que tem que comer isso? No almoço. Não é no jantar, é no almoço. Tá. Garante as 150 gramas de proteína no almoço. No jantar, se você não comer a proteína, não vai fazer diferença. Tá. Mas se tiver a oportunidade de comer um ovo cozido ou um ovo frito, coma a proteína. E, por exemplo, essa história do whey protein e o leite em si, são beneficiais ou é muito modismo? Não, o whey protein é muito bom, mas o leite é inflamatório. Tá. Eu te perguntei porque realmente você não é a primeira pessoa que diz isso aqui. E tem muita gente que discorda, e aí vem aquela história. Não, porque meu avô, porque meu pai, porque... A gente também vai mudando com o tempo. O ser humano vai evoluindo, vai se tornando mais forte em algumas coisas, mas vai se fragilizando em outras, né? A gente não tinha o volume de depressão, de estresse, por exemplo, que tem hoje, de infarto proporcional à população há 40, 30 anos atrás. As pessoas morriam de outras coisas, né? A saúde era menos cuidada, né? Agora, hoje, por outro lado, a gente tem uma longevidade muito estendida, mas, por exemplo, eu pergunto para você, a saúde mental acompanha essa longevidade? Não. Não, olha aí. Não, é muito boa essa tua colocação, muito boa. Eu costumo dizer que a mulher de 50 anos hoje vai viver até os 90 anos. A ciência disse isso, ponto. Agora, para viver até os 90 anos com saúde, tem que fazer uma reserva dessa saúde. E é uma reserva cognitiva. Então, é alimentação, exercício físico, sono de qualidade. Isso, aprender coisas novas. Isso é uma reserva cognitiva. A gente pode fazer aplicação de colágeno, botox, ácido hialurônico, mas lá dentro está envelhecendo. O corpo está envelhecendo. Então, o fato de fazer musculação vai te dar um corpo mais ereto, mas lá dentro está envelhecendo. Vai envelhecer independente da nossa vontade. Então, o que a gente tem que fazer para diminuir? Porque a gente está fazendo coisas que aceleram. Para diminuir, comer bem, dormir bem, fazer exercício físico. Agora, a gente falou aqui, vou voltar um pouquinho, nós falamos de bebida, falamos de alimentos. Pelo tudo que a gente falou até aqui, a droga, então, tem um efeito explosivo, devastador, né? Devastador. No cérebro. Destruidor. E a prazo muito mais curto do que qualquer outro dano. Exatamente. Agora, vamos falar assim, mas a cocaína, a LSD, maconha, cigarro, isso tudo faz mal para o cérebro? Faz. É óbvio que faz. Quando a pessoa é mais jovem, os danos são menos aparentes. Aparentes, né? Aparentes. Mas eles danificam o cérebro
de uma forma irreversível. Quando a pessoa vai envelhecendo, que o organismo todo vai envelhecendo, não tem como a gente parar isso. O que a gente pode é desacelerar, aí os danos são mais aparentes. Então dentro dessa sua pergunta, atenção você aí agora, tá? Já nós vamos falar dos livros aí da nossa querida Rosângela Haydn, já. Mas presta atenção nisso aqui. Com quantos anos a pessoa começa a desenvolver um Alzheimer sem perceber? Em que idade ela pode começar? 45, 50 anos. Olha aí. Quer dizer, é muito antes do que se preconiza popularmente, né? O pessoal fala, Alzheimer é coisa de velho, e não necessariamente. Exatamente. Ele vai se manifestar, por exemplo, para dizer se manifestar um sintoma aparente. Quanto tempo pode levar? Hoje nós sabemos alguns sintomas. A irritabilidade, variação no humor, dificuldade para dormir, a tristeza, a vontade de ficar sozinha. Angústia, angústia, uma dificuldade de resolver um problema simples, por exemplo, como agendar uma consulta médica. É um problema simples, mas ela não consegue agendar essa consulta, porque o telefone toca, ninguém atende, porque ela já tentou 2 vezes e não conseguiu. Então, tem que prestar atenção nisso. Lembra do que eu falei? Fique perto dos amigos? Sim. Os amigos vão perceber isso. Entendi. Porque os amigos vão falar para você, eu tentei agendar, você não sabe o que me aconteceu. Eu tentei agendar uma consulta médica de um dermatologista para ver um negocinho que saiu. Eu não consigo. Aí você fala, mas por que você não consegue? Eu peguei o telefone, eu tentei ligar, eu liguei várias vezes, a pessoa não sabe me dizer o horário, a pessoa não sabe, eu não sei como chegar lá. Você vai analisando aquilo e vai vendo que aquilo é tão simples. Para causar esse pânico. Para causar esse pânico. Esse é um alerta. Sabe o esquecimento? É a última coisa que vai acontecer. Primeiro vem aquela confusão, aquele branco no meio de uma conversa, e aí fala para você, aquele animalzinho que tinha lá em casa, ele acabou falecendo. Aí você, que animal? Aquele animalzinho, poxa, eu gostava tanto dele, dormia comigo na cama. Tá, mas que animal? Que animal você tá falando? Do meu animalzinho, tal. Aí você, do cachorro? O cachorro. E não consegue verbalizar. Associar a imagem. Exatamente. A pessoa que é constantemente irritada ou que se irrita a tronco de banana. Por exemplo, tem gente que tem pavio curto, mas eu conheço gente que não tem pavio. Tá calma ou explode. E assim, vai de 0 a 100 em meio segundo. É um candidato altíssimo, porque o estresse, né, o cortisol, o excesso do cortisol, ele é um fator de risco altíssimo para desenvolver o Alzheimer. Tá vendo como é importante? Então aí entra a meditação como um fator muito importante. Muito importante. Porque a meditação é o estado de presença, você relaxa, é o teu aqui e agora, não é o amanhã da ansiedade, não é a angústia do passado, é o estado de presença que você para ouvir um som ou para não ouvir nada e ficar consigo mesmo. Então isso é super saudável para o que você está falando. Isso. A paz de espírito é muito saudável. Muito. A oração. Isso, eu ia te perguntar da oração. A oração, nossa, a oração. O que a oração faz com o cérebro? Porque quando a gente faz essa verbalização ou a mentalização de uma sequência de palavras positivas, a gente atinge áreas cerebrais que te traz calma. Então, essa que pode ser uma oração, ou uma canção, mas o mais fácil para a gente observar é a oração, é o agradecimento mesmo ao seu Deus pelo dia que teve, ou um pedido a Ele, né, de alguma coisa. A gente ativa áreas do cérebro que não são ativadas numa rotina, diariamente. Então a gratidão entra como um elixir. Elixir. Para a memória, para a saúde mental? Isso, elixir. Aí, nós, humanos, nós estamos acostumados com a pessoa que não tem uma religião, né, que não tem uma prática assim da oração,
A gente só se aproxima disso quando a gente perde alguém, né? Com a morte. Ou quando está em algum outro terror, né? Só que aí quando você está nesse momento, o cérebro ele vai responder aos comandos que você deu. Então, se você está num momento de lamentação profunda, que é a morte de alguém, ele não vai atingir a área da oração. Ele vai atingir essa área da lamentação. Da angústia. Da angústia. Então, é essa área aí que vai ser ativada. Por isso que essa angústia persiste, né? Por mais tempo. Na verdade, a pessoa está rezando para lamentar, né? Ela não está rezando para agradecer nada, né? A gratidão assim, posso dizer energeticamente, é uma energia positiva que você está jogando para o organismo, né? Sim. E a tristeza, você rezar triste, o sentimento é a tristeza, né? Então é complicado. Doutora, agora, já que a gente está falando em memória, cérebro, tem alguma coisa que a pessoa que está nos assistindo possa comer ou deva tomar que favoreça a memória, a fixação da informação? Sim, um alimento muito potente é o morango. Morango. Porque o morango tem antioxidantes. É a fruta que mais tem antioxidantes. Tá. Então, é como se blindasse o cérebro. Então, essa fruta vermelha, né, o morango, ela vai ativar mesmo a área da atenção, da memorização, do pensamento, que é a área pré-frontal do cérebro. Que legal. E chá verde. Chá verde? Só o chá verde? Só o chá verde. E os outros chás não... Cada um tem uma... Cada um tem, mas o chá, de forma geral, ele é benéfico ao cérebro? Ele é melhor. Tá. Ele é melhor. E o chá verde é mais potente, mais isso? Mais potente. Nossa, é muito legal isso daí. Agora, refrigerante, péssimo. Refrigerante é péssimo para o cérebro. Qualquer bebida que tenha sabor e cor artificial é péssimo. É verdade que o Alzheimer, em relação a... Atenção, mulheres, atenção. Não precisa ser mulher, você pode ter namorada, amante, esposa. Em relação ao câncer de mama, ele é tão agressivo quanto ou mais? Estou falando do número de letalidade. Hoje, o Alzheimer mata mais que o câncer de mama. Mais que o câncer de mama. Mais que o câncer de mama. E o que aconteceu com o câncer de mama? As campanhas do Outubro Rosa, né, desde 1990, então essas campanhas elas cresceram internacionalmente porque o mundo inteiro faz esse tipo de campanha. E o que essa campanha trouxe para a gente? Trouxe para mim, quando eu era menina, ensinou como apalpar a mama, a conscientização da obrigatoriedade de fazer o exame de mamografia. Isso trouxe para a gente com a campanha, porque antes eu não tinha essa informação. Entendi. Doutora, e assim, você falou de sinais que indicam. Você falou irritabilidade, estou pensando aqui. Irritabilidade, a pessoa muito reclamona. Falta de sono. Falta de sono. Eu queria lembrar outros sintomas que possam indicar problema cerebral. Né? Por exemplo, eu descobri tardiamente que eu tinha uma apneia gravíssima, super agressiva. Agora, hoje eu durmo super. Nossa Senhora, fazia mais de 10 anos que eu não dormia como eu durmo hoje. Eu me cuido mais no peso, eu tenho atividade física todo dia, tenho muita atividade cognitiva, mas eu durmo com CPAP. Sim. Tá? Mas, nossa, a diferença é uma coisa, parece um milagre, né? Agora, fora esses sinais, assim, por exemplo, tem algum comportamento físico que indique, por exemplo, tremor, tá? Tremor, então a pessoa começa a tremer, tem gente que fala, será que está com Alzheimer? Então tem aquele diagnóstico do tremor essencial, por exemplo. Né? O tremor essencial, se a pessoa tem, ele não é sintomático de problema cerebral? É sim. Né? É sim. Todo tremor tem que ser investigado. Porque esse tremor pode ser Parkinson. Não, mas o tremor essencial, teoricamente, ele pode ser um começo de Parkinson, na verdade, e evoluir, então, pelo que você está falando? Não. Não. Porque no Parkinson, o tremor, ele não é a primeira coisa que vai acontecer. O que vai acontecer é a rigidez. A pessoa caminha como se tivesse com
o pé machucado. Tá. Então ela não tem nada, mas ela vai caminhando assim. Tem um zumbido enorme no ouvido e tem uma série de coisas que são diferentes do Alzheimer. Porque a diferença dos dois, da demência, por exemplo, o Alzheimer atinge diretamente o hipocampo, que é a área responsável por recordações de agora. Tá. Então, a memória no Alzheimer perde primeiro. O Parkinson, ele vai perder a memória lá no final. Então, ele tem os tremores, tem a rigidez. Mas é controlável clinicamente? Não. 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 Então, ele é retardado o efeito clinicamente? Ele é retardado o efeito. Ele, com acompanhamento, a pessoa pode até ter uma vida normal com o Parkinson. Tá. Né? Mas lá na frente ela vai ter problema, então, de memória, pelo que você está falando. Lá na frente ela vai ter. Mesmo que ela se medique? Todos eles caminham para a demência. Entendeu? A pessoa que tem um começo de Parkinson e faz atividade física, isso pode ajudar? Completamente. Obrigatoriamente, mas necessariamente tem que fazer. Mas ajuda a estacionar ou reverte? Não. Não ajuda a estacionar. A progressão fica mais lenta. Ah, entendi. O que nós estamos trabalhando na pesquisa? Que a pessoa consiga viver com a doença de Alzheimer. Tá. Entendi. Doutora, agora eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque com certeza você que está aí do outro lado... eu quero lembrar você o seguinte, nos episódios 36 e 85, depois você volta e assiste, eu trouxe aqui um assunto que, explodiu, doutor. Foi uma febre, que é a linguagem do corpo. E trouxe uma profissional que viaja o mundo todo, tem livros do mundo todo, que é a Cristina Cairo, e ela é incrível como ela olha assim, a sua composição do rosto, o queixo, a sua testa, o seu braço, a sua maneira de sentar, o seu quadril, e ela descreve problemas que você fala, é mesmo, eu tenho isso. Eu nunca me dei conta disso. Gente, é tão maravilhoso. E se você fizer esse estudo, você vai descobrir tantas coisas em você mesmo que você está negligenciando, quem sabe. E vai descobrir que os problemas que você tem podem ser tão maiores ou podem reduzir de tal forma. Olha, é maravilhoso, muda completamente a vida. E como é mais de um ano que as pessoas estão pedindo, eu pedi para a Cristina Cairo, e ela me autorizou, vocês vão ver aqui embaixo no episódio, tá? Ela me concedeu aqui esse curso de linguagem do corpo, com desconto especialíssimo para você que está acompanhando o programa. Então você vai entrar na descrição do episódio, ou você coloca um celular aí agora no código QR, ou você vai entrar na descrição do episódio, e lá vai ter o link para você fazer o curso de linguagem do corpo. Olha, eu garanto para você que é até um presente. Se você tiver pessoas que gostam de autoconhecimento, esse curso é um presente maravilhoso. O link está lá, tá? Então agora vamos falar aqui da nossa amiga Rosângela também, que também é uma universidade. Rosângela, me fala um pouquinho assim dos livros que você tem, né? Tá? O primeiro livro que eu escrevi, vai aparecer aí? Vai aparecer, pode falar. Qual é? Fala o nome. Você tem 3 livros, né? 3 livros. Alzheimer é uma história de amor e ciência. Isso, Alzheimer é aquele que tem o cérebro na capa. Né? Que tem o cérebro na capa. Coloca aí, produção, por gentileza. Não, esse aí, ó, que vocês estão vendo, tá? Coloca em primeiro plano para o público aí, por gentileza. Isso. Olha aí. Esse daí é o primeiro livro que você fez. É o primeiro livro. Esse livro, ele conta a minha trajetória. Que legal. Por que eu comecei a pesquisa do Alzheimer? Porque eu sou uma jurista. Eu sou da linha jurídica. Tá. Foi a minha profissão primeira. Tá. Eu fiz uma transição para a ciência porque a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e naquela ocasião, há 20 anos atrás, o Google estava nascendo, não tinha nenhum tipo de informação e o médico que diagnosticou a minha mãe disse que era aquilo mesmo, que era da idade e que era para se conformar que ela ia esquecer da gente. E aí eu resolvi voltar para a faculdade para estudar, para pesquisar, para curar a minha mãe. A minha mãe está hoje com 80 anos, no mesmo estágio. Eu consegui estagnar a doença da minha mãe. Olha que maravilha, hein? Parabéns. Há 20 anos, no mesmo estágio. Então, nesse livro eu conto a minha jornada, os lugares que eu visitei,
Tem uma carta que eu escrevi para ela aí nesse livro. Esse livro, ele foi traduzido para diversos idiomas e ele é vendido... Nossa, maravilhoso. Adquira, gente. Adquira porque... Em vários... Olha ele não é um livro barato, ele custa R$200. Mas traz muito conhecimento. Esse é o valor lá da editora, né? Tá. E foi um livro que me trouxe assim, muito prazer de escrever. E o Inteligência para Crescer? O Inteligência para Crescer foi um... Coloca aí, produção, capa azul. Foi o convite de alguns profissionais da área, da mente, para a gente escrever esse livro. E nesse capítulo eu falo da inteligência de parar para fazer meditação. Olha que legal, falamos disso agora há pouco. Exatamente. E os outros colegas que estão aí nesse livro, eles falam também, né, da experiência com o cérebro. Não vai embora não, porque eu ainda tenho perguntas essenciais que você diria para ela. Não vai acabar, tem que perguntar isso. Calma que eu já vou perguntar, mas ela tem mais um livro maravilhoso, especialmente para você, mulher. Então fala aí do Alzheimer, daquele manual maravilhoso. É o capa branca, produção, por gentileza. Esse aí é um manual realmente para a mulher. Nesse livro eu falo o que ela tem que comer, qual é o exercício que ela tem que fazer, como é que ela tem que dormir, como que identifica os sinais. E quando eu estava terminando esse livro, foi promulgada a lei do Alzheimer. E essa lei demorou também 20 anos. Essa lei reconheceu o Alzheimer como uma doença terminal, como uma doença incurável. E ela trouxe benefícios para quem tem o Alzheimer, como parar de declarar imposto de renda, como o IPTU sem pagar, né, o IPTU, além da medicação inteiramente gratuita fornecida pelo SUS. Mas isso é nacional? Sim, foi aqui no Brasil. Olha aí, gente, presta muita atenção. Essa lei foi promulgada no ano passado, em 2024. Então, quando eu estava terminando o livro, a lei foi promulgada. E a gente estava esperando há muito tempo essa lei. Nossa, que maravilha. Aí eu incluí essa lei nesse livro para que as pessoas possam entender e o que fazer, porque no livro eu também falo. Nossa, que maravilhoso então, isso. Faça isso, vá nesse lugar, diga isso, leve isso. Quer dizer, tem toda a orientação aqui. Tem toda a orientação nesse livro. E a pessoa encontra esse livro, tipo... Encontra, fácil. Fácil, na Amazon. Isso. Muito bom. Agora é o seguinte, você dá muitas palestras. Por exemplo, se alguém quiser tirar dúvida com você a respeito de alguma coisa... Pode ser pelo seu Instagram? Pode ser pelo Instagram. Então, lá no Instagram tem uma equipe que responde ali as coisas, né? E que faz chegar até mim. E parabéns pela Júlia, que foi a secretária dela que me atendeu com amor, me atendeu tão bem, com tanta educação. Você está muito bem representada, viu? Isso aí. Júlia está comigo há 15 anos. Ela era estudante, foi assistir uma palestra minha. No final veio falar comigo. E ela se mostrou assim tão apaixonada, né, pela pesquisa. E aí eu falei para ela, eu preciso de uma pessoa como você. Que bom. Vem trabalhar comigo. E ela já viajou diversos países comigo também. Que maravilha. Eu levo comigo. Olha aqui, o Instagram dela, hein? Você corrija se eu estiver errado. É @Rosângela, sem o acento no A, evidente. Rosângela Hayden. O Hayden é H-A-Y D de dado, E-M de Maria no final. Tá aqui embaixo, ó. Isso. Tá vendo? @Rosângela Hayden. E a sua equipe atende por aí? Atende por lá. Palestras. A pessoa pode te chamar por aqui também? Isso. Gente, eu vou reforçar aqui que eu não trago ninguém pelo número de seguidores, tá? Uns têm um mínimo, os outros têm milhões, mas eu trago pela competência, pela capacidade comprovada. Se o assunto é novo e está começando a entrar em evidência, você não pode deixar de participar disso. E se o assunto já é consagrado, muito menos, né? Então é por isso que eu trago as pessoas aqui. Olha, eu quero, não vá embora, que tem as perguntas fundamentais, eu quero te entregar aqui, na forma da gratidão aqui do Estúdio Rocha, de toda a nossa equipe, minha também. Você vai levar a canequinha exclusiva do podcast aqui, ó. Pera aí que tem as perguntas essenciais, gente. Tá bom? Tá aqui a embalagem para você levar.
tá bom? Obrigada. É uma colaboração da Cris Arts, você que, olha aí, tá aí no vídeo, você que precisa dar um presente diferente, original, uma caneca personalizada, por que não? Lembrança da sua empresa, qualquer coisa, também fazem boné, camiseta, qualquer coisa personalizada, @CrisArts, _Cris Bassi. 2 letras B, 2 letras S, procura o Cristiano, é qualidade, atendimento e preço justo. Então, eu volto aqui com a Rosângela Hayden, esse monumento à cultura cerebral, saúde mental. Assim, que dica que você daria, assim, mais essencial? Assim, você falou das 5 coisas, mas são bastantes, assim. Se você tivesse que resumir, assim, em 2 minutos, para a pessoa manter a saúde mental, o que você diria para a pessoa? Compre um tênis e vai caminhar. Olha que legal. Primeira coisa. Pô, maravilhoso. O exercício físico, ele regula o sono, a fome. Regulou isso, o resto é com você. Olha, manter o cérebro em plena atividade. Independente da idade. Vou usar como patrão, como exemplo, meu saudoso e amado patrão Silvio Santos. O cara, eu vi isso, né? Então o cara com 80 anos, ele chegava na emissora às 9 da manhã, trabalhava até às 10 da noite. E eu acho que se não tivesse tido a pandemia, era capaz de ele estar no palco ainda, porque ele não queria parar. E ele era uma pessoa extremamente lúcida, fazia esteira todo dia. Quer dizer, uma pessoa que tem muitas atividades profissionais ou cerebrais, é muito mais benéfico do que prejudicial ou pode estressar? Muito mais benéfico, muito mais benéfico. Agora tem que controlar o cortisol, né? O estresse. E a emoção também, no caso? O estresse é mais perigoso. É? É. Tá. Rejuvenescer. Agora vamos pensar o contrário. Como é que a pessoa faz para rejuvenescer o cérebro? Melhorar o tecido cerebral? É possível? É possível, é possível. Eu tenho um programa que chama Rejuvenescimento em 21 dias. Ótimo, ia perguntar, então, já fala dele. Esse programa a gente abre uma vez por ano, a gente já abriu esse ano, porque é extremamente trabalhoso. A pessoa fica comigo 21 dias, então a gente tem encontros através do Zoom em 21 dias. Em 21 dias, eu digo para ela, hoje você vai comer isso e vai temperar com aquilo. Isso tudo ao vivo, ali, né? A gente se encontra, muita gente, né? E você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o sono vai ser assim, o seu quarto você vai arrumar dessa forma, sabe por quê, Oscar? Imagina que você chega na sua casa, na sua casa, no lugar mais aconchegante, e aí tá tudo desarrumado, a cortina caindo, aquele cabideiro cheio de roupa, a louça, a pia cheia, tudo. Quando você chega num lugar assim, você tem vontade de sair. É depressivo, né? O cérebro é assim, ele não consegue essa desorganização, ele não consegue te dar foco. Então, até isso eu mostro nessa jornada Rejuvenesce-mente. Mas como é que a pessoa encontra esse curso? Por exemplo, se eu entrar agora lá no teu Instagram, não tá. Não vai encontrar, porque nós fazemos lançamento. A gente, como é ao vivo, eu preciso fazer o lançamento, porque ele tem dia e hora para iniciar e para terminar. Tá, mas como é que a pessoa que está nos assistindo pode... Só ano que vem agora, né, quando começar a fazer o lançamento... Tá, mas se a pessoa ficar seguindo você ali no ela vai saber. @Rosângela Hayden, ela vai saber. Vai saber. Ah, que legal. Agora, eu falei do livro, né, A Cura pela Boca, são receitas neuroprotetoras, 365 receitas. Olha. Como eu fui para a linha da alimentação como prevenção da doença de Alzheimer, eu comecei a desenvolver receitas. Eu não sou nutricionista. Tá. Eu sou uma cientista pesquisadora da doença de Alzheimer, mas eu sei que se você misturar ômega 3 com antioxidante, mais flavonoides, mais magnésio, você vai ter ali uma memória melhor. Então, que alimentos que tem isso? A carne tem isso, a batata doce tem isso. Batata doce é maravilhoso. A batata baroa tem isso. Então, se você misturar isso, a proposta desse livro
é assim. São receitas para você aplicar no dia a dia, mas que você vai poder melhorar a memória. Você vai perceber que está com a memória mais fluida. Maravilhoso. Agora, banana, como é que ela entra nessa lista aí? Banana é excelente, porque é um antidepressivo natural. Nossa, eu como banana todo dia. E como eu como banana? É muito bom, muito bom. Pode comer, continuar comendo. A granola, quando a gente falou muito em grãos, né? Granola é floco. Ela é saudável para o cérebro? Saudável também, saudável. Com iogurte natural. Eu como banana com granola, né? Banana com granola. Queria recomendar para vocês um mamão geladinho, madurinho com granola, um melão. Isso, né? você pode adoçar com mel. Jamais comer açúcar, né? Açúcar é uma coisa que nenhum não tipo entra. De açúcar, nenhum, doutora? Nenhum. Porque existem correntes que falam que... Não. Nenhum. Adoçante prejudica o cérebro? Totalmente. Olha aí. Alô, atenção. Todos eles. A gente se baseia em pesquisa, né? Então, nós temos uma pesquisa recente, que foi publicada esse ano pela USP, que demorou 13 anos, que apontou que todos os adoçantes artificiais, eles contribuem para o declínio cognitivo. Pensa sempre, mesmo que você melhore a face, lá dentro está envelhecendo. Então, quando a gente consome coisas ruins, esse declínio que vai acontecer naturalmente, ele acelera. Até o stevia também, tudo? Até o stevia, tudo. Aí eu parei de beber café, porque eu gostava do café. O cheiro do café é aconchegante. Por que eu parei de beber café? Porque eu não consegui... Tomar sem açúcar? Tomar sem adoçante. E com mel? Eu tentei com mel, eu tentei com tudo que eu... Você experimentou o açúcar de beterraba ou açúcar de mandioca? Sim. Mas esse também é prejudicial? Não, esse não. Não, né? Não, porque ele, na verdade, ele não ali é um processo feito da beterraba e da mandioca que não entra açúcar. Tá. Não entra, ele é um processo natural. Tá. Você vê, a beterraba, ela é doce. Tá. Então ela vai ser processada e fica lá igual o grãozinho de açúcar e você usa como açúcar, mas ela não tem aditivo. Entendi. Agora, sabe uma coisa que, já que estamos falando de cérebro, sentimento, a pena, a dó, é um sentimento que prejudica, porque a gente queria fazer mais coisas, saco? Sabe uma coisa que eu tenho pena, tenho dó? Que está acabando o nosso tempo, acabou, né? E a gente estourou, mas eu não tive coragem de te cortar, porque olha que assunto apaixonante, né? Então, olha, maravilhoso. Eu quero, antes de encerrar, dizer para você que eu me emocionei. Vocês procuram no YouTube, que ela não vai falar, ela vai ter vergonha. Procura no YouTube a Rosângela Hayden cantando para a mãe dela, aos 76 anos, Meu Primeiro Amor. E eu assisti 2 vezes. Não é afinação, desafinação, sentimento. Esse tipo de... Eu fiquei imaginando o que a mãe dela estava sentindo naquela hora, e ela contou aqui que começou a estudar isso por causa da mãe. E eu já sabia disso também, e eu associei. Assista Angela Hayden em Meu Primeiro Amor. Então, isso aí. E esse livro aí, eu vou roubar ele de você, falar nisso? Esse livro eu trouxe para você. Trouxe para você, vou autografar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar mais de pertinho. Esse aqui é aquele que tem um manual, que fala da isenção de imposto. Uhul! É nóis! Olha aqui. Alzheimer, prevenção para a mulher, um manual essencial. Deixa eu ver se dá para focar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá, mas eu já mostrei no detalhe para vocês, né? Esse livro é legal porque a capa não é brilhante, ó, dá para mostrar muito legal para vocês. Ó, a autora tá ali, ó, ao lado do livro, ó. Olha lá, ó. Tá. Obrigado, que presentaço, hein? Vai autografar sim. Olha, muito obrigado. Deus abençoe você pelo seu trabalho, por tudo que você faz pelas pessoas. E você vai viver muito tempo, muito feliz, porque tudo que a gente faz pelo próximo é pela gente mesmo que a gente faz. Aí. Né? E esse é o sentimento. E a sua presença aqui é a minha presença em você também. Então, muito obrigado. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever. Ativa a notificação, o sininho, dá o seu like lá, ajuda a gente a levar esse conteúdo maravilhoso para muito mais pessoas tão especiais quanto você. A gente se vê no próximo episódio, no mesmo horário, e obrigado
Ângela Hayden, que bênção ter você aqui. Tá? Rosângela. A Rosângela, desculpa. Eu tinha que errar no final, né, gente? É meu charme. Errar nome é meu charme. E muito mais sucesso a você, muito mais reconhecimento e até uma próxima, com certeza. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Beijo, galera. Valeu.